Bandidos arrombam lojas em Campo Grande e Cariacica. O primeiro alvo foi uma ótica. Depois, os criminosos fizeram um buraco na parede e invadiram uma joalheria. Todo o estoque de joias foi roubado. Material de construção utilizado para adulterar combustível em postos do estado. Pelo menos 17 pessoas são investigadas por suposta participação no esquema. Celulares na mira de bandidos. Mais de 24 mil aparelhos foram roubados no estado só este ano. Em média, são 70 casos registrados todos os dias. Inquérito policial militar conclui que PM que deu um tapa na cara de adolescente cometeu o crime. Ele deve ser julgado pela justiça comum. Bandido é preso depois de pular de carro em movimento no noroeste do estado. O criminoso havia assaltado o taxista e prendeu a vítima no porta-malas do carro. Corpos são encontrados carbonizados dentro de carro. Há suspeita de que o crime tenha sido motivado por vingança. Em uma semana, 2 atropelamentos. Comunidade de Taboazeiro em Vitória protesta e pede a instalação de redutores de velocidade. E com diploma, mas sem vaga no mercado de trabalho. O engenheiro virou motorista de aplicativo para sustentar a família. Uma situação vivida por 5 em cada 10 brasileiros. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. 2 lojas arrombadas em Campo Grande e Cariacica. Primeiro, os criminosos invadiram uma ótica, depois fizeram um buraco na parede e entraram numa joalheria. Fugiram com todo o estoque de joias. Tudo aconteceu nesta madrugada de domingo para segunda. Criminosos invadiram esta ótica na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande e Cariacica, fizeram um buraco na parede para acessar uma joalheria vizinha e levaram mais de R$300 mil em joia. O proprietário da loja de óculos disse que chegou às 7 horas da manhã de hoje para trabalhar e percebeu que a porta estava aberta, mas sem sinais de arrombamento. A porta estava encostada, mas aberta, então eles provavelmente abriu com alguma chave especial, né, a porta e entraram, roubaram óculos, tiraram os equipamentos de segurança todos, levaram DVR, né, HD, tudo. Dentro da ótica, eles foram até a parte de trás e abriram um buraco na parede. O dono conta que hoje era a inauguração da loja e justo no dia de abrir as portas do comércio, já são alvos de criminosos. Nós temos loja há muitos anos aqui na Expedito, viemos para esse ponto recentemente, novo, né? Terminamos de mexer na loja ontem, íamos inaugurar hoje a loja e chegamos de manhã e nos deparamos com isso aí. Mas o objetivo principal deste crime era a joalheria. Diversas peças de ouro foram levadas. Os criminosos foram direto nas vitrines mais caras. Os criminosos não ficaram satisfeitos com todas as joias de ouro que eles levaram dessas 2 vitrines. Então, percebendo que aqui no fundo da loja tinha uma porta, eles arrombaram e conseguiram acesso ao estoque. Quando a gente entrou, realmente a gente se deparou com uma situação muito triste, né? Com vitrines vazias, os relógios, estoque, todo mexido, todo revirado, até o cofre também. Eles quebraram, né, para poder tentar ver o que tinha dentro. E eles realmente reviraram tudo. Uma equipe da perícia esteve no local para analisar a cena do crime. Eles tiveram acesso às imagens das câmeras de segurança, mas não revelaram detalhes. A gerente da joalheria lembra que em 24 anos de comércio na Avenida Expedito Garcia, esta é a 4ª vez que a loja foi assaltada. E na opinião dela, o problema está na madrugada. Eu acho que tem que ter um patrulhamento melhor, principalmente às noites, né? Porque às noites a gente vê que realmente não tem tanto patrulhamento, não tem tanta polícia nas ruas. Então precisa, eu acho que talvez tem que melhorar essa parte. Bom, a Polícia Militar disse que faz o policiamento na região e que está em contato com a comunidade. A Polícia Civil disse que investiga o caso, mas afirmou que, inicialmente, o valor do prejuízo é estimado em R$200 mil e não em 300 mil, como disse a gerente. Quem tiver informação do suspeito, ligue 181. Inquérito militar conclui que PM que deu um tapa na cara de adolescente cometeu crime e vai ser julgado pela Justiça Comum. O caso aconteceu durante uma discussão no trânsito.
Após 90 dias, o inquérito policial concluiu que o sargento Isaías Segades de Souza, de 50 anos, deve ser julgado pela Justiça Comum. A decisão, anunciada nesta segunda-feira, ainda considerou que houve transgressão à disciplina por parte do militar. O caso aconteceu na Avenida Norte-Sul, na Serra. A confusão começou depois que o carro em que a jovem estava junto do pai colidiu com o veículo do policial militar. Um passageiro de um ônibus que passava pelo local flagrou o momento em que o sargento dá um tapa no rosto da jovem. O pai da menina também foi agredido e detido após a discussão. A Polícia Militar informou por meio de nota que agora o processo será entregue à Justiça. Paralelo a isso, será instaurado um procedimento administrativo que vai avaliar a conduta do militar. Para o pai da menina, o resultado do inquérito ainda não representa justiça. No meu entendimento, existe uma falha e um protecionismo e um corporativismo doentio por parte da Corregedoria. No meu entendimento, ele deveria, logo no início do episódio, ter sido afastado de todas as funções, não ficar fazendo serviços burocráticos no ar-condicionado, ele deveria ser afastado de imediato das suas funções, e a Corregedoria, dando uma resposta decente para a sociedade capixaba, não é para o Odorico nem para a filha do Odorico, para a sociedade capixaba, porque foi um tapa na cara de toda a sociedade. Reforçando, além do processo na Justiça Comum, um procedimento administrativo também será aberto pela PM para apurar a conduta do militar. O policial pode ser advertido pela corporação e ficar preso por 30 dias. A adulteração de combustíveis em postos do Estado. Até corante usado na construção civil teria sido utilizado para enganar o consumidor. 17 pessoas são investigadas no esquema. As investigações da Operação Lidman, responsável por identificar e prender suspeitos de participar de uma organização criminosa que atuava no setor de combustíveis, mostraram que muita gente pode ter sido lesada. Até materiais utilizados na construção civil foram usados para adulterar parte do combustível que era vendido ao consumidor final. Tivemos indícios da utilização de hexano, de nafta. Eles tentavam usar os aditivos adequados, mas nem sempre o tinham em mãos. Chegaram a discutir uma das vezes acerca da utilização de pó xadrez, de corante para cimento. As investigações começaram há 2 anos e mostraram a participação de usinas e postos no esquema. A maior parte do combustível adulterado era gasolina e álcool. Esses criminosos recebiam álcool de usinas, comprados em nome de empresas de fachada. Eles compram como se fosse álcool por uma fábrica de tinta, de vernizes, uma indústria química. Esse álcool sai com uma vantagem tributária, mas normalmente eles não utilizam nem essa vantagem, eles sonegam 100% mesmo. Mas um fato que chamou a atenção dos investigadores foi a chegada de uma carga de quase 4 milhões de litros de nafta no Espírito Santo. Esse produto foi importado por 3 empresas de fachada. O nome dessa operação, Lidman, significa autêntico, genuíno, legítimo. Ou seja, tudo aquilo que o combustível ofertado pelos criminosos não era. Somente aqui no Espírito Santo, 14 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no esquema. E em São Paulo, outras 3 pessoas também foram parar atrás das grades. Entre os detidos estava o empresário capixaba do ramo portuário, Adriano Escopel. Mas na última sexta-feira, ele pagou uma fiança de quase R$1 milhão e já está livre. Nas ruas, o caso gerou ainda mais desconfiança nos motoristas. Para eles, a dica é sempre abastecer apenas num local de confiança. Os amigos meus já bateu o carro, motor dos amigos meus também, por causa de gasolina, entendeu? Deu um prejuízo danado pro cara lá. Só abasteço em 2 postos aqui na Grande Vitória, nunca troco de posto. Tem gente que equivocadamente, pensando que está fazendo um bem para ela mesma, ela sai procurando qual é a gasolina mais barata. É aí que ele entra pelo cano. A Rede Atlântica disse que não é alvo de investigação na Operação Lidman e nem é citada no processo. Afirmou que a distribuidora foi fiscalizada e autorizada a manter as suas operações, porque nenhuma irregularidade foi constatada. Também ressaltou que o combustível que distribui para postos que usam a bandeira da rede é o mesmo de outras distribuidoras que abastecem o estado e que o funcionamento de cada um é de responsabilidade do proprietário.
Pelo menos 70 celulares são roubados todos os dias aqui no estado. Os números foram divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações. Em um ano, são quase 24 mil casos. Um saiu com a arma e me colocou o revólver e me assaltou. Levou o quê? Meu celular só. Não é difícil escutar relatos como o da Ingrid. Ela é uma das centenas de vítimas que tiveram um aparelho celular roubado este ano aqui no Espírito Santo. De janeiro a novembro, foram mais de 23 mil casos. Os bandidos agem a qualquer hora e local. O rapaz ele entrou no ônibus em Vitória, ali em Maruípe, pulou a roleta e seguiu até Vila Velha. Dentro do ônibus eu ainda observei que ele estava observando eu no telefone, mas aí depois eu me esqueci, deixei. Quando eu soltei no terminal, não olhei para trás, ele me acompanhou dentro do terminal até eu botar o pé fora do terminal. Foi aí que ele me assaltou. Em novembro, o Tribuna Notícias mostrou o caso do jovem David Ribeiro, de 18 anos, morto em um ônibus da linha 619 durante um assalto em Vila Velha. Para a polícia, o valor desses aparelhos e a facilidade de revenda são fatores que impulsionam os crimes. Um pequeno objeto, você tem um valor agregado muito grande, então isso desperta a atenção dos bandidos. A Agência Nacional de Telecomunicações determinou o bloqueio de todos os aparelhos irregulares no país. Isso inclui celulares piratas, adulterados, roubados ou contrabandeados. A medida visa dificultar a revenda de aparelhos roubados. As investigações apontam que diversos grupos, pessoas isoladas, apontam para diversos autores, então é muito difícil a gente combater esse tipo de crime. Nas ruas, não é difícil encontrar quem prefira sair de casa sem um aparelho celular. Deixa em casa, é a única alternativa. Procure um local com bastante gente, um local seguro, que entre numa loja, evitar falar com o aparelho em local ermo, que por enquanto é a única forma de tentar evitar esse tipo de crime. Corpos são encontrados carbonizados dentro de um carro no noroeste do estado. Os corpos estavam no banco de trás. O crime aconteceu numa rodovia estadual em Águia Branca. Um par de algemas foi encontrado em meio a cinzas. Há suspeita de que as vítimas sejam um casal que mora em Barra de São Francisco. O caso está sendo investigado. Uma das linhas de investigação é que o crime tenha sido motivado por uma briga de famílias. Em uma semana, 2 crianças atropeladas. Moradores de Taboazeiro, na capital, protestaram e pedem a instalação de redutor de velocidade. Cansados do descaso da prefeitura, os moradores fecharam a rua Giacomo Forza, em Taboazeiro, Vitória. O motivo é a grande quantidade de atropelamentos. Só na semana passada, 2 crianças foram vítimas da velocidade exagerada dos motoristas que trafegam por aqui. Como é que foi a situação do seu filho? Ele veio no bar comprar um refrigerante, aí nisso que ele atravessou, o carro bateu nele e derrubou ele. E eu estava do outro lado da rua, porque os carros aqui descem muito, às vezes eles descem com muita velocidade, vêm de contramão. O caso do Luiz Gustavo foi pior. Além de ferir os joelhos, o menino de 10 anos quebrou a clavícula em 2 lugares. Brincar agora, nem pensar. Eu estava assustado quando o carro bateu em mim. Aí eu fiquei zonzo e não conseguia ver nada. Não posso nem brincar. O médico falou que era para me fazer repouso. E é justamente por conta das brincadeiras e da grande quantidade de crianças que vivem aqui que os moradores pedem ajuda da prefeitura. A reivindicação dos moradores aqui de Taboazeiro não é nova. Há pelo menos 4 anos eles vêm solicitando à prefeitura a instalação de quebra-molas ou qualquer outro tipo de redutor de velocidade que diminua também a quantidade de acidentes. Temos baixo-assinado de mais de 400 assinaturas, já foi mandado para eles, eles não olham com carinho para nós. Seu José mora no bairro há mais de 50 anos. Já teve 2 netos atropelados na porta de casa. Mas a lembrança mais forte é de um atropelamento fatal. O carro vinha correndo muito e atropelou a criança, foi morte fatal. E a gente já tem pedido à prefeitura, a prefeitura fica enrolando, não vem fazer o quebra-mola. Pois é, a Prefeitura de Vitória disse que está estudando a viabilidade da instalação de um redutor de velocidade no local. De cada 10 brasileiros com curso superior, pelo menos 5 estão trabalhando em áreas diferentes daquela para a qual estudaram. Veja na reportagem de Felipe Chicarino e Bruno Passos. O escritório do Teruan é o carro.
o laptop dele, o telefone, a prancheta, o GPS. Os clientes são passageiros. O engenheiro Teruan faz parte de uma estatística nada legal. 44% dos jovens brasileiros que se formam em faculdades particulares e federais não trabalham na área. O Teruan teve de deixar a engenharia civil de lado e se tornou motorista de aplicativo. O jovem se formou em 2016, em meio à crise, principalmente na construção, a área de trabalho do engenheiro civil. Todo esse cenário político, econômico que nós vivemos e a crise em si falou muito mais alto para essa opção que é digna, que é louvável. Tem 3 meses que o engenheiro migrou para o aplicativo. Só que, para ele, dirigir não é demérito, é uma fase transitória. É um pouco frustrante a partir do momento, que a gente programa sonhos e planos, mas, de uma certa forma, há esperança de dias melhores. E isso me motiva a continuar, a lutar. Só no Espírito Santo são 250 mil capixabas sem emprego, incluindo muitos jovens recém-saídos da faculdade. É o efeito daquela palavrinha de 5 letras que a gente tem escutado muito nos últimos 2 anos. Crise. Tem mais oferta de mão de obra que vagas de trabalho. Nos últimos anos, a gente vem vivendo uma retração de mercado e a gente vem tendo uma oferta aí a cada semestre de muitos profissionais que são colocados nesse mercado. Então, a conta não fecha. De acordo com o estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mais de 70% dos jovens formados não ganham o valor que deveriam receber. Por isso, a especialização pode ser um baita diferencial. A graduação, ela tem um peso muito grande e deve continuar estudando, sim. Só que não deve se restringir à graduação, deve procurar desenvolver em outras competências também. Não ser somente um profissional igual aos demais. Você tem um diferencial a apresentar, você agrega valor à empresa e àquela oportunidade. Em breve, Teruan quer fazer valer a força do diploma para trocar o volante pela trena. É um sonho muito grande que desde pequeno eu tenho, que é projetar, estar acompanhando as construções. Então eu aguardo ansiosamente a oportunidade de trocar a chave do carro por um projeto, um capacete. Nós temos que ter esperança em dias melhores. E a seguir, assalto e sequestro relâmpago durante a corrida de táxi no noroeste do estado. A gente já volta. Taxista é assaltado e preso no porta-malas do carro no noroeste do estado. O suspeito pediu a corrida em Nova Venécia. No meio do caminho, ele roubou o dinheiro e um celular do taxista. A vítima foi trancada no porta-malas e o veículo foi abandonado na zona rural de Vila Pavão. Mas o bandido acabou preso pouco depois. Estava em outro táxi e pulou do carro em movimento ao passar por uma viatura da polícia. Na delegacia, o bandido confessou o crime. E a gente fica por aqui. Para você, uma boa noite e eu te espero amanhã.